Saudações, irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo e seguintes, continuaremos a abordar outro item relacionado à prática do batismo na Bíblia. O judaísmo era a religião do povo judeu na época de Jesus e antes dele. E o batismo era uma prática feita aos prosélitos, que eram gentios, pessoas estrangeiras, que se convertiam ao judaísmo. De fato, não existia ainda o cristianismo do qual fazemos parte. Bem antes do judaísmo surgir como uma religião nacional, outros povos da época e mais antigos também se utilizavam da água em rituais de inclusão em suas atividades religiosas. E no caso da Torá, o uso da água no ritual de purificação de pecado já era conhecida conforme atesta o livro de Levíticos 16, 15 a 28. Ao resumirmos esse texto, temos que no dia da expiação, o sacerdote, após realizar a expiação por si mesmo, pelo altar e pelo povo, deveria despir-se e banhar-se no lugar santo, e só depois poderia oferecer o holocausto perante Deus, pois ele e o povo haviam feito o sacrifício pelo pecado, e ele, ao banhar-se, simbolizava a sua purificação e a do seu povo, podendo agora oferecer o holocausto diante de Deus. Tempos depois, no período do exílio babilônico, a água novamente foi utilizada para a purificação. É quando o profeta Ezequiel recordou a origem da cidade de Jerusalém, que era de origem gentílica, estrangeira, e que quando foi fundada não tinha sido lavada com água para sua purificação, conforme atesta Ezequiel 16, 3 e 4. Vejamos. E diz: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fosse lavada com água para te limpar, nem tampouco fosse esfregada com sal, nem envolta em faixas. E em Ezequiel 36, versículos 24 e 25, é mencionada a palavra aspersão, com a utilização da água como símbolo de restauração devido aos pecados cometidos. Dessa forma, nesse ritual com água, as pessoas deixavam a vida que haviam tido no pecado, como idolatria, e viviam agora uma nova vida com Deus. Era o morrer do velho ser para o nascimento de um novo ser. Vejamos o texto. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que temos em Ezequiel, pelos textos citados, é que o batismo com aspersão de água era para todas as pessoas de uma família, homens, mulheres e crianças, independente das idades que tivessem. Era um ato de inclusão integral, do qual nenhum membro das famílias ficariam de fora. E para evitar a contaminação de toda uma família, até crianças passavam pelo ritual de inclusão, no qual, após a circuncisão, seguia-se a consagração e depois a purificação. De fato, a purificação através de um banho no Antigo Testamento é enfatizada, e quando no período pós-exílico o proselitismo se tornou grande ênfase dos judeus, quem aceitava a fé judaica devia passar pela circuncisão, pelo banho ritual batismo e depois a oferta de sacrifício. O Talmud, que é um tratado teológico escrito pelos rabinos para explicar como a lei do Pentateuco devia ser observada, observa-se a seguinte instrução. Eles têm o costume de batizar este prosélito na infância, baseando na profissão de fé da casa de julgamento, porque isto é para o seu bem. E também atesta sobre a idade da criança a ser batizada. Qualquer filho de prosélito que tiver menos de 12 anos em um dia de idade será batizado com autorização do pai ou sob a autoridade da sinagoga. Tempos depois, o cristianismo adotaria a mesma prática do batismo como sinal de inclusão na comunidade de fé. O precursor de Jesus, João o Batista, se utilizava da água para quem se achegava a ele para ser batizado, porque confessavam os pecados cometidos. É o que atesta Mateus 3, 5, 6. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados.
Os discípulos de Jesus também passaram a batizar quem aceitasse a salvação oferecida, embora Jesus mesmo não batizasse com água, como afirma João 4, 1-2. Vejamos. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. E como a realidade do pecado, do sacrifício e do perdão era um evento comunitário, onde todas as pessoas, independente da idade, eram convidadas a participar, famílias inteiras eram batizadas, e não apenas uma ou duas. Vejamos 4 relatos sobre o tema. Atos 16, 14 e 15. Lídia, ao se converter, foi batizada, ela e toda a sua casa. Vejamos. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Observemos que quem ouviu a palavra da salvação foi a Lídia, porém toda a sua família foi batizada, e toda aqui também incluiu crianças. Atos 16, 30-33. O carcereiro se converte e o texto diz que ele foi batizado e todos os seus. Vejamos o texto. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Nesse relato que fala sobre o carcereiro, é relatado que não só ele, mas toda a sua família foi batizada, no qual incluiu crianças. Atos 18, 8. Crispo, o chefe da sinagoga de Corinto, foi batizado com toda a sua família. Vejamos o relato. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aqui temos algo incrível. O chefe da sinagoga creu na salvação em Jesus, e não só ele, como toda a sua família foi batizada, no qual incluiu crianças, além de que muitos coríntios estrangeiros foram batizados. 1 Coríntios 1, 14-16. Na igreja em Corinto, Estéfanes e sua casa foram batizados por Paulo. Vejamos o próximo relato. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Temos nesse relato que Paulo afirma que ele batizou não apenas Estéfanas, mas toda a sua família, que inclui crianças. Assim, o que temos nesses 4 relatos é que as crianças não ficaram de fora do batismo e foram batizadas em conjunto com os adultos. Isso mostra que as crianças também tinham prioridade para Jesus em seu ministério da salvação e que continuam a ter. Assim, não podemos agir como os discípulos de Jesus, que foram repreendidos por criarem obstáculos para que as crianças fossem levadas até Jesus. E lembremos os textos de Mateus 18, 1-3. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vemos por esse relato que Jesus disse que se os adultos não se convertessem e não se tornassem como crianças, não herdariam o reino de Deus. Isso mostra que há adultos que são batizados e não são convertidos, e sim convencidos, e que impedem o batismo das crianças, enquanto Jesus assegura a prioridade para elas. Mateus 19, 13-15. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Novamente observamos a importância
que Jesus dá para as crianças no momento em que seus discípulos deveriam acolher as crianças e passaram a repreender os pais e impedir o acesso delas a Jesus. Foi aí que Jesus os repreendeu. Ele lhes disse que não deveriam criar barreiras para as crianças, porque há prioridades para elas. E hoje, quem somos nós para impedir o acesso das crianças a Deus? E os sacramentos são de quem e para quem? Se são de Jesus, não são nossos, não sendo o nosso monopólio e propriedade. E se é para alguém, devemos crer que são para seres humanos, e no caso, homens, mulheres e crianças. Espero que este vídeo tenha sido edificante e esclarecedor. Que Deus abençoe a cada momento em Cristo Jesus, e assim, um abraço fraternal. Amém.